Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Pai, estamos aqui na Tua presença nessa tarde de segunda para louvar a Ti e engrandecer o Teu nome. A Ti, Pai, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Estamos aqui, Pai, na grandeza da Tua santidade, nos mostrando falhos e pecadores, miseráveis homens que somos. Mas também, Pai, somos gratos a Ti pela Tua dádiva da vida, pela graça, pela Tua misericórdia. Nos mostrando totalmente dependentes de Ti. Nos mostrando, Pai, totalmente necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia. Para que possamos aprender mais da Tua palavra. Para que possamos viver na Tua verdade de maneira genuína. Para que possamos, Pai, abdicar das tradições humanas, das filosofias vãs, enganosas. Para que nós possamos, Pai, entender e viver e compreender a verdade do Teu reino, da Tua justiça, da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu evangelho. Pai, nos instrua na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Nos instrua, Pai, no Teu Filho Jesus Cristo, porque se o Filho nos libertar, nós sabemos que verdadeiramente nós seremos livres. Estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra, crescer, Pai, na graça e no conhecimento da Tua palavra, para que o Senhor venha gerar em nós a fé, e que essa fé venha nos levar à graça de crer em Ti, quanto também de padecer por Ti, para aprendermos da Tua palavra e vivermos debaixo dela. Que a nossa vida, Pai, venha estar pautada no Teu Evangelho. Que o Teu reino venha crescer através do palco das nossas vidas, das nossas atitudes, da nossa vivência. É isso que eu Te peço, Pai, abre os nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos, para que possamos ver e enxergar, para que possamos ouvir e entender a Tua verdade. É isso que eu Te peço e Te agradeço. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje, para a glória de Deus. Na verdade, eu quero desde já convidar os nossos irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 13. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 13. E nós leremos dos versículos 24 até o fim, até o versículo 58. Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 58. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma leitura aí um pouco diferente. Nós vamos ler agora até o versículo 52, primeiro. E no finalzinho nós vamos ler os versículos 53 a 58. Que por mais que faz parte, desse contexto aqui, desse texto inteiro, ele é um pouquinho diferente da outra narrativa, visto que está falando de parábolas. Então nós vamos ler do 24 a 52, vamos falar dele, e depois vamos finalizar com o versículo 53 ao 58, que é bem curtinho, eu creio que dê para fazer tudo isso hoje aqui. Amém? Mateus, Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 58. Agora nós vamos ler até o 52 primeiro. E vai dizer assim na versão que eu estou utilizando. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim,
Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeastes boas sementes no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não. Pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio do celeiro. No meu celeiro. Outra parábola ainda lhe propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas, e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. E contou-lhe mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus então despediu a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio representa aqueles que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será o fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então justos reluzirão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérola preciosa. Pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando esta está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e ajuntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então lhes perguntou Jesus: entendeste todas essas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e não velhas. E coisas velhas, perdão. Que sabe tirar coisas novas e coisas velhas. Amém? Irmãos, é bem grande, né? A gente pensa, rapaz, é muita coisa para a gente assimilar.
Mas, se nós pararmos para analisar, e partimos do pressuposto que vimos desde a semana passada, são parábolas que falam a respeito do reino de Deus. Nós iniciamos o estudo do capítulo 13 na semana passada, vendo a parábola do semeador, né? A parábola daquele que lança a semente e encontra terrenos férteis, solo batido, espinhoso, rochoso, tudo aquilo explicando sobre o reino de Deus e a recepção dos corações. Nós vimos que Cristo ele falava por meio de parábolas para que aqueles que fossem para ouvir, que ouvissem. Mas aqueles que não foi dado ao Pai, que o Pai não deu para ouvir, não ouvissem. Porque a fé vem de Deus. A graça, a misericórdia vem de Deus. O querer ir a Cristo, o querer ir a Deus, vem do próprio Deus. Como diz o próprio Cristo, aquele a quem o Pai me trouxer, jamais o lançarei fora. Então, isso já nos mostra que o Pai trará alguns e outros não. Porque é a vontade dele que é feita. Nós vimos isso na semana passada. E nesse terceiro grupo de discursos, Jesus ele continua a ensinar por meio de parábolas. Na semana passada nós já vimos a principal, né, que é a maior dessas parábolas. E agora nós vamos ver 6 parábolas, né, falando aqui do reino de Deus. E nós começamos com a parábola do joio e do trigo. E o interessante, irmãos, que como a parábola do semeador, né, Cristo ele dá a parábola, espera a multidão ir e explica aos seus discípulos, mostrando que é dado a explicar a alguns, aquele a quem ele escolhe, não é verdade? E daqui é da mesma forma. Então nós vamos ler aqui agora, nós lemos ele de um apanhado geral, né? E agora nós vamos ler ele falando a parábola e explicando a parábola. Então ele fala a parábola dos versículos 24 ao 30 e explica dos versículos 36 ao 43, da mesma forma que nós vimos na semana passada. Né? Então ele inicia agora aqui a partir do versículo 24, né, depois de terminar aquela parábola do semeador, ele inicia agora a parábola do chamado joio e trigo, bem conhecida, né, irmãos? Muitos irmãos já ouviram pregações sobre essa parábola, né, fatos históricos, fatos geográficos, métodos de plantação. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar sobre isso, sobre a maneira de se colher o joio, né, que o joio ele é mais rígido e o trigo ele é mais volátil, né, que o joio, quando está na época de ser colhido, ele fica em pé e o trigo, pelo vento que sopra, ele se inclina, mostrando ali o servo. Eu tenho certeza que os irmãos já viram tudo isso. Porém, vamos entrar aqui no sentido aqui do reino de Deus. Porque da mesma forma da parábola do semeador, essa parábola ela tem um fácil entendimento, porque o próprio Cristo explica aos discípulos a partir do versículo, né, como eu disse aqui, 36, e ela fala a respeito do reino de Deus. E o interessante é que, se nós formos analisar, ele vai explicar passo a passo do versículo 36 ao 39, na realidade, né? Até o 43 ele vai explicar a parábola. Porém, ele vai explicar quem são os agentes dessa parábola. Ele vai falar, o semeador é o filho do homem. Então o semeador aqui não é o crente alcançado pela graça, mas é o próprio Cristo. O semeador aqui não somos nós que levamos o evangelho como arauto, né? Muitas pessoas relatam que o semeador aqui é a plantação do evangelho através das pessoas, mas aqui não. O contexto é claro. O semeador aqui é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente aqui, ela não é a palavra, como nós pensávamos, como muitos pensam, que o semeador é o servo e a boa semente é a palavra. Não. A semente aqui são os filhos do reino. Perceba. Então o semeador é Jesus, o campo é o mundo e a semente são os servos fiéis, os filhos do reino. O joio, por sua vez, como muitos pensam também ou interpretam, não é uma semente má. Não é algo contra a palavra, mas sim os filhos
do diabo, filhos do maligno, que ele vai chamar. E ele vai dizer que o inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A época da colheita é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Então ele dá o passo a passo, irmãos, né, que é de grande facilidade para nós entender essa parábola aqui, se nós formos olhar o contexto, ler direitinho, né? Então ele dá todos os agentes. Cristo como aquele que lança a semente, né? Cristo como o semeador, os filhos de Cristo como a boa semente, o mundo como o campo, aquele que semeia o joio como o diabo, que é o inimigo, a má semente, o joio, os filhos do inimigo, a era que vai ceifar, né? A época da colheita, a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. E aqui, irmãos, ele fala mais uma vez daquele ser, né, que é o diabo, e nós sabemos, eu já falei aqui várias vezes, que ele não é um ser místico, ele não é uma energia negativa, ele existe e é real, e nós temos que ter cuidado. Porque ele é o opositor da obra de Deus. Nós temos que lembrar, irmãos. O diabo ele não é opositor de Deus. Porque não existe quem possa ser opositor do nosso Deus. Lembra daquela famosa passagem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que parar com aquela mentalidade de dualidade, de dualismo, de uma guerra entre Deus e o diabo. Não existe essa guerra. Porque Satanás, ele só faz aquilo que Deus o permite fazer. Porque Deus ele é onipotente, ele é quem tem todo o poder. É ele quem tem toda a ciência. É ele quem está em todos os lugares. Ele que sabe de tudo. Porém o diabo, ele não é opositor de Deus, quando eu falo no sentido de poder, mas ele é opositor da obra de Deus. Lembre-se que a palavra vai dizer que ele é opositor de tudo aquilo que diz Deus, que se diz de Deus, da obra de Deus. Então, como ele não pode destruir aquilo que é dado por Deus, porque é ele quem mantém, quando Deus faz algo, ele mantém aquele algo. Quando ele fala, isto acontece. Quando ele quer, aquilo já é realidade. Então, como ele não pode destruir a obra de Deus, e aqui no contexto, como ele não pode destruir os filhos do reino, o crente verdadeiro, o que ele faz? Como ele não pode destruir a boa semente semeada na boa terra, ele faz o que? Ele planta no meio do povo de Deus o falso filho, o falso crente. Irmãos, é muito sério isso que nós estamos falando aqui. Nós temos que tomar cuidado com essas falsificações, né? Tem um teólogo chamado Webster que ele vai dizer que nós devemos tomar cuidado com as falsificações de Satanás. Se nós formos analisar alguns textos da palavra de Deus, como 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, ele vai falar, né, capítulo 11, versículo 26, que Satanás possui crentes falsos. Possui pessoas que são falsas na palavra. Nós temos que lembrar, irmãos, credulidade não é fé. Muitas pessoas estão implantadas no meio da igreja, dizendo crédulas, mas não vivem a fé salvífica. Nós temos que lembrar que a palavra vai dizer que Satanás ele crê que teme. Mas ele crê porque sabe que existe. Ele crê porque conhece, mas ele não obedece. Ele não tem temor. O temor no sentido de obediência, no sentido de reverência. No livro, na carta de Paulo, né, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9, ele vai dizer: admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho, ao qual não é um outro evangelho. Entretanto,
Alguns perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro Evangelho além do que vos pregamos, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, como o diabo não consegue destruir a obra de Deus, como o diabo ele não consegue desviar os servos verdadeiros de Deus, ele implanta falsos crentes, falsos servos, falsos cristãos no meio da igreja. Ele implanta pessoas para pregar, como Paulo vai dizer aqui a Gálatas, um outro evangelho mesmo que não exista. Um outro, ele coloca. Ele estimula na vida através dessas pessoas, através desses falsos crentes, para que eles possam enganar aqueles que não são de Deus, né? Visto que, como diz João, a carta de João, aqueles que se desviaram uma vez é porque nunca fizeram parte desse reino. Nunca fizeram parte dessa semente. A gente tem que analisar esse texto para entender que a boa semente, ela jamais vai se corromper, se tornar um joio. Então perceba, o joio ele não se torna trigo e nem o trigo se torna joio. Isso é impossível. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem como o joio transformar o trigo em joio e muito menos o trigo transformar o joio em trigo. Para a gente entender que existem pessoas que são filhos de Deus e outras que não. Então esses que estão lá como filhos do diabo é só para revelar quem são realmente joio e trigo. É só para revelar a graça que abunda em alguns e outros não. E esses falsos cristãos, esses falsos crentes, eles estimulam uma falsa justificação. Apocalipse 2:9 vai dizer que eles têm até uma falsa igreja. No fim dos tempos, como diz 2 Tessalonicenses, vão produzir até um falso Cristo, que é o anticristo. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que os filhos de Deus, eles não se disfarçam de filhos do diabo, mas o oposto é real. Satanás, como diz a palavra, ele pode até se disfarçar de anjo de luz. Os servos de Satanás, eles podem até imitar os filhos da justiça. E aqui é interessante a gente entender isso. Quando as escrituras elas nos mostram a dificuldade de distinguir joio e trigo, ovelha e bode, a questão central aqui não é que nós possamos parecer incrédulos, nós filhos de Deus, não. Mas pelo contrário, é que os ímpios eles fingem frequentemente parecer justos. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que nós temos que estar vigilantes, que nós temos que estar alertas para lobos vestidos em pele de ovelha, para não tolerar lobo que faz papel de ovelha e ovelha que faz papel de lobo, porque se faz papel de lobo, visto é um lobo. As obras mostram que o coração está cheio. Lembra, nós já estudamos isso aqui. Então, irmãos, como Satanás ele não consegue destruir aquilo que Deus mantém, ele tenta imitar, ele tenta desvirtuar, ele implanta pessoas, ele tenta desvirtuar o evangelho pregando um outro que a gente sabe que não existe. Tenta estimular uma falsa justificação sem ser aquela que é por Cristo. Ele tenta fazer uma falsa igreja. Até um falso Cristo ele tentará. Porque ele é contra a obra de Deus. E nesse texto nós temos que parar para analisar. Se nós olharmos do versículo 24 ao 26, nós vamos ver que os crentes verdadeiros, quando eu digo crente verdadeiro, eu digo os filhos de Deus. E os filhos de Satanás, filhos do diabo, como diz aqui o texto, eles estão juntos na igreja. E quando eu falo igreja, igreja é visível, irmãos. Nós estamos falando aqui do reino que nós conseguimos enxergar, né? Porque a igreja de Cristo, na intenção, no coração, na salvação,
Só a Ele pertence, só Ele sabe quem são deles e quem não são. Nós estamos falando aqui da visibilidade da igreja visível. Né? Então, os crentes verdadeiros e os crentes falsos, os filhos de Deus e os filhos de Satanás, eles estão juntos naquele rebanho que se diz igreja visível. Os filhos do reino e os filhos do maligno, eles estão presentes na igreja. Eles crescem juntos. E, irmãos, nem sempre é fácil distinguir um do outro. Eles sempre têm alguma semelhança. Mas nós temos que lembrar, o crente verdadeiro ele foi plantado por Deus. Mas o crente falso, ele é pelo diabo. O crente verdadeiro ele é diferente do crente falso pela sua origem, pela sua natureza. O crente verdadeiro ele procede de Deus. Ele tem uma vida transformada. Percebe, irmãos, a diferença? Ele já não é mais aquele que ele era. Por mais que outrora vivia no mundo, vivendo em conformidade com o mundo, a partir daquele momento da chamada de Deus, a partir daquele momento que Cristo chama, ele tem a sua vida transformada, porque a fé que vem dele, a fé que está nele, a graça que está nele procede de Deus. E aquilo que Deus toca, irmãos, aquilo que Deus faz, aquilo é completo, aquilo é perfeito, aquilo é irresistível. Então, a partir do momento que Deus o chama, como Ele chamou Paulo, como Ele chamou Pedro, como Ele chamou os apóstolos, como Ele chamou eu e você, a vida ela é transformada, porque isso procede de Deus. Porém, o falso crente, o falso filho, ele procede do diabo. Ele pode ter uma vida aparente, mas é só aparência. É uma vida de aparência de piedade. E isso aí é outra coisa muito séria para a gente analisar. Como diz John Charles Wiley, a igreja visível é um vasto campo onde crescem lado a lado o trigo e o joio. Nós devemos estar preparados para encontrar crentes incrédulos, convertidos e não convertidos, filhos do reino e filhos do maligno, todos misturados um com o outro. E isso é verdade, irmãos. Eu não preciso me estender muito para chamar vocês para um exame de consciência e analisar o passo a passo da sua vida, a trajetória, o que você tem visto por noticiários, o que você tem presenciado visivelmente. Aonde dentro de uma congregação, e aqui agora eu estou falando de congregação, não estou falando do corpo de Cristo por completo. Entenda, irmãos, o que nós estamos dizendo aqui. A igreja do Senhor, aquela noiva, ela é separada por Deus e eles são somente os filhos e vão ser reconhecidos pelo Pai naquele dia, né? Vão ser salvos por Ele. Eu estou falando da igreja visível. Visível, de congregações, de igrejas que têm a placa dizendo que são cristãs. Mas dentro dela existem sim filhos de Deus e filhos do diabo. E se a gente olhar essa igreja visível, congregações espalhadas por todo o mundo, eu não preciso chamar você muito longe para olhar fatos, noticiários e até coisas que vocês viram com os próprios olhos. E vocês conseguem ter por base filhos, ovelhas e lobos. Ah, mas eu não posso julgar, aqui está falando, nós vamos entender isso aqui. Mas você consegue enxergar, irmãos? Porque o fruto do Espírito ele é visível também. É por isso que Cristo ele vem aqui numa narrativa quase que metódica, explicando. Ele falou há pouco tempo, nós estudamos aqui, capítulo 12, capítulo 11, que aquilo que o coração está cheio é o que sai. Não adianta fingir, porque no fim vai mostrar. Muitas pessoas são atores perfeitos, né? Hipócritas, como a palavra de Deus diz. Mas Cristo conhece a intenção. Mas muitos se mostram, né? E a gente consegue analisar também. Isso é verdade, irmãos. É triste, mas é verdade. O texto vai dizer nos versículos 27
ao 28, que nós não temos autorização para arrancar os falsos crentes do meio dos crentes verdadeiros. E quando eu digo não temos autorização, é porque nós não temos competências para arrancar o joio do meio do trigo, porque o nosso critério de avaliação é passivo de erro. Pastor, mas você acabou de dizer que a gente podia analisar. Sim, analisar. Para tomar cuidado. Para fugir da aparência do mal. Porque, irmãos, nós poderemos correr perigo ao tentar arrancar um joio e poderia arrancar um trigo. Porque as intenções só Cristo conhece. O coração só Cristo conhece. Claro que a igreja ela tem uma responsabilidade de zelar pela boa índole, pela doutrina verdadeira. Nós vamos ver isso aqui em outros textos, né? E Cristo vai nos dar aval para nisto podermos, como eu posso dizer, disciplinar alguém. Mas não de retirar, dizer que aquilo já não é mais... Não. Tem um caso só, isso nós vamos ver na carta de João. Mas isso é lá na frente, né? Aqui nós estamos falando de intenção. Cristo está falando aqui de não tirar o joio do meio do trigo, porque a intenção é só Cristo quem conhece. A natureza é só Cristo quem conhece. Então nós poderíamos correr o perigo de arrancar um trigo como se fosse um joio. Com a intenção de arrancar um joio, arrancar um trigo. Então quando ele diz isso aqui, nos seus versículos 27 e 28, essa separação ela só vai acontecer na vinda de Cristo. Quando os anjos farão essa distinção entre um e outro. E o texto é claro. Naquele dia o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo, irmãos. Né? Mais uma vez o texto falando claramente aqui do destino, né, de dois caminhos. Que isso é real. Isso aqui não é misticismo, isso aqui não é alegoria, isso aqui não é algo para fazer medo, não. É verdade. Uns irão para o celeiro juntamente para estar com Cristo, e outros irão padecer da morte eterna. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Nós não estamos falando aqui de misticismo, alegoria, nós estamos falando aqui de algo real e verdadeiro. E os irmãos têm presenciado isso, dia após dia, na vivência, né? Como a palavra de Deus tem se cumprido, o amor de muitos se esfriando, a iniquidade se aumentando, muitos joios no meio do trigo, muito mesmo, irmãos. Que nós possamos estar firmados em Cristo, entendendo a verdade do reino dele, para que nós possamos fugir dessa aparência do mal, não é verdade? E nós entendendo isso, irmãos, a disciplina da nossa igreja, e quando eu falo aqui a igreja visível, ela precisa ser cautelosa para não jogar fora o trigo e também não promover o joio. O que é isso, pastor? Eu estou dizendo, irmãos, que nós temos que estar fundamentados em Cristo de maneira verdadeira, genuína, conhecendo a palavra de maneira verdadeira, genuína, sem vãs tradições, sem misticismo, sem ortodoxia legalista, mas também sem ser liberalista. É ter equidade na palavra de Deus, crescer de verdade na palavra. Olhar o seu contexto e tudo aquilo que diz de maneira verdadeira e espiritual. Para que a nossa ortodoxia ela não venha a ser legalista e também não venha a ser liberalista. Para que nós possamos ter cautela para não tirar da igreja um trigo, parecendo ser um joio. Para nós termos cuidado para não promover o joio, pensando que é um trigo. E isto é a nossa função. É o rigor na disciplina. Não o rigor de ser ortodoxo demais ou liberal demais, mas de sermos verdadeiros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, vai expressar que só Cristo conhece os seus. Porém, nós disciplinadores, nós como igreja, nós não podemos ser precipitados. Nós temos que viver a palavra de Deus, entender o que Cristo quer através da sua palavra, entender os passos de Cristo. E ter dentro da nossa disciplina um rigor de viver a verdade.
Charles Haddon Spurgeon vai alertar, dizendo que os disciplinadores precipitados muitas vezes expulsam o melhor e mantêm o pior. Onde o mal é claro e aberto, não podemos hesitar em lidar com ele. Percebe, irmãos? Aquilo que está errado, e a gente sabe, aquilo que está indo totalmente contra a palavra de Deus, e a gente sabe, nós temos que ir contra também. Nós temos que lidar contra esse mal. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Aqui não é você largar a mão e deixar tudo ocorrer solto, livre, frouxo, não. Porque a palavra de Deus nos instrui em muitas coisas. Ela nos instrui como se portar diante do corpo de Cristo. E quando aquilo é mal abertamente, quando aquilo tenta ir contra a palavra de Deus abertamente, como Paulo vai fazer várias vezes, como Pedro vai exortar várias vezes, João também, nós temos que lidar com esse mal, claro, sim. Mas onde nós temos dúvida, onde aquilo é questionável, onde nós não temos certeza, nós temos que deixar na mão de Deus. Temos que esperar a orientação completa, que só está em Cristo. Nós temos que tomar cuidado porque muitas das vezes o nosso julgamento, a parte da palavra, ele é, muitas das vezes não, completamente a parte da palavra, ele é pecaminoso. Ele é pautado em falsas verdades. Então nosso julgamento tem que estar pautado na palavra. Aquilo que a palavra diz que é. E o que diz que não é e ponto. Aquilo que nós não conhecemos, o que é oculto, só a Deus pertence. Como a intenção do coração do homem. Então só Ele pode julgar. Charles Wiley, John Charles Wiley vai dizer que não se importa com o que acontece ao trigo, contanto que possa desgarrar o joio, demonstra possuir bem pouco da mente de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa função, sim, é levar a palavra verdadeira, importando-se de enraizar, adubar ali o trigo, mas também tomando cuidado para não ser influenciado por lobos. Porque se você deixar se deturpar por lobos, pelo joio que anda no meio do trigo, você demonstra que você não tem a mente de Cristo. Então perceba, irmãos, é meio complexo, né? A igreja é visível, né? Nós estamos falando aqui daquela que está física no mundo. Não a que é o corpo de Cristo espiritual, que Ele conhece os seus. Mas aquilo que nós vemos e enxergamos. Ele é corrompido, sim, por joios, por falsos crentes. E como lidar com isso? Somente através da palavra. Somente através da busca, através de Cristo. Só Ele pode nos redarguir e nos tirar toda a influência do mal. Tudo aquilo que não provém dEle. Todas as vãs tradições. Todo o legalismo ortodoxo. Todo o liberalismo ao ponto de querer mudar a palavra de Deus. Tudo isso. Só Cristo pode nos tirar disso, irmãos. Mas o interessante de tudo isso, irmãos, é que, embora essa igreja visível seja composta por crentes verdadeiros e crentes falsos, filhos de Deus e filhos do diabo, essa igreja visível, ela tem um tempo. Ela vai se findar. Embora o falso crente, por um tempo, ele seja visto como um crente verdadeiro, como um crente piedoso, como um filho de Deus, porque nós não conhecemos a intenção, a identidade verdadeira, ela vai ser manifestada quando Cristo vier. O versículo 30 vai falar sobre no dia que os ceifeiros virão. E isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, na consumação dos séculos. Os anjos ceifeiros de Deus não erram e não errarão no diagnóstico. Cristo está dizendo que eles vão fazer uma separação rigorosa. Aquilo que nós não conseguimos fazer. Né? Agora mostrando aqui, falando a respeito de planta, né? Aos irmãos que não conhecem a plantação, o trigo e o joio são praticamente iguais. A diferença é que o trigo ele dá frutos e o joio não. O joio é uma praga.
A diferença é que o trigo ele dá frutos a respeito da sua natureza. E o joio não. Ele é somente uma erva daninha. Nós podemos usar isso também, essa forma de entender como aqueles que são filhos de Deus é trigo porque dão frutos do próprio Deus. E são os filhos do diabo porque são ervas daninhas. Ao olho nu, só conhece aquele que realmente vive da plantação. Cristo está falando justamente a um povo que conhece disso, irmãos. Para nós talvez seja difícil a compreensão. Porque talvez nunca vimos uma plantação de trigo e nunca vimos essa erva daninha chamada joio. Mas você que tiver uma curiosidade, veja, né, a diferença, né, é muito pouca, né, a forma de colheita, que somente consegue ser colhido na época certa, com os ventos certos, para mostrar a rigidez do joio, né, e como o trigo ele é maleável, né, e que dá frutos, não é verdade? E da mesma forma que essas pessoas conhecem os anjos, não vão errar no diagnóstico. A separação rigorosa entre o joio e o trigo vai ser feita por essas pessoas, por esses anjos, por esses servos. Jamais um trigo será lançado no fogo e jamais um joio será amarrado no feixe e levado para o celeiro. No céu, irmãos, não haverá hipócrita. E no inferno não haverão filhos de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vocês estão vendo? Não tem como misturar. Aqui no mundo vive tudo no mesmo balaio, como diz alguns. Talvez a nossa espiritualidade, a nossa fundamentação bíblica ela esteja falha. Nós temos deixado de buscar ao ponto de estar vivendo com alguns pensando que são trigo. Mas Cristo não vai errar. Naquele dia, os anjos não vão errar. Os santos e os fiéis servos de Cristo receberão a dádiva da graça, da glória, da honra da vida eterna. Agora aqueles mundanos, os ímpios, os descuidados, os falsos, os não convertidos, os não transformados, eles serão lançados na fornalha. E mais uma vez ele vai citar que haverá lamentações, choro e ranger de dentes. Não é verdade? Então, irmãos, além dessa parábola, ela falar do reino de Deus, da igreja visível, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, de como andam e de como serão separados. A parábola no fim, né, no versículo 30 e o versículo 40 ao 43, que é onde Cristo ele explica sobre esses versículos, né? Ele vai mostrar, irmãos, que tanto a vida eterna, a bem-aventurança eterna, como a condenação eterna, elas são realidades e são inevitáveis. Percebe, irmãos? Tanto a vida eterna quanto a morte eterna, o sofrimento eterno, eles são realidades. Eu já disse aqui, o trigo, os crentes verdadeiros, eles serão reunidos num celeiro. Agora, o molho de joio será arrastado e jogado na fornalha. Na mesma medida que uns serão bem-aventurados, outros serão atormentados. Nós temos que lembrar, irmãos, o engano da obra do diabo não durará para sempre. A máscara dos falsos crentes cairão. Como diz Judas 6:7, como diz Apocalipse 14:9 e 11. A máscara dos falsos crentes cairão. Eles sofrerão penalidades. Eles sofrerão eterna destruição. Irmãos, isso aqui vai passar. Pare agora e analise a sua vida. Pare agora e analise a sua trajetória. Tudo aquilo que é falso vai cair. Cristo conhece a intenção. Enquanto esses serão destruídos, os filhos de Deus, os filhos do reino, vão desfrutar de uma felicidade eterna, como diz Apocalipse 21. No novo céu, na nova terra.
William Hendricks, que vai dizer que os recipientes de graça aqui serão recipientes de glória lá. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Nós que somos vasos que Cristo derramou sua graça sobre nós aqui, derramará sua glória lá, quando nós formos glorificados com Ele. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então essa é a passagem do joio e do trigo, nos mostrando que Cristo é o verdadeiro semeador, que o inimigo é aquele que vai contra a obra de Cristo, não com a dualidade, não contra Cristo porque ninguém tem poder, mas contra a obra de Cristo, implantando, tentando deturpar, e a nossa função está enraizados de maneira verdadeira, sendo filhos através da palavra, pela fé, pela graça, tomando cuidado, não deixando desviar, deturpar. Porque, irmão, se nós sairmos, só vai provar que nós nunca fomos trigo, sempre joio. E isso é muito sério, né, irmãos? E no meio desse texto, nós vimos, né, que até o versículo 30 ele para a parábola do joio, né, e vai explicar até o versículo 43, do 36 ao 43. Mas no meio termo aí, nesse meio termo, ele tem a parábola da mostarda, do grão de mostarda. Aí vamos ler de novo a parábola do grão de mostarda, e vai dizer: e outra parábola ainda propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grande grão de mostarda, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja... É como um grão de mostarda, perdão, que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas, e torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Aqui, irmãos, ele está agora em outra parábola. Nós terminamos aqui a do joio e do trigo, né? E continua falando do reino de Deus. E essa parábola, ela vai apontar agora tanto para o reino de Deus como para o progresso desse reino no mundo. E muitas coisas nos chamam a atenção nessa parábola, né? Ele vai falar do grão de mostarda. E os irmãos aqui, com certeza, já viram também pregações mostrando o tamanho do grão de mostarda, que é muito pequeno, né? Muito pequeno, e quando cresce fica grande, né? Fica, como diz o texto, a maior das hortaliças. Eu tenho certeza que os irmãos já viram isso. E aí ele vai falar aqui a respeito do progresso do reino de Deus. O reino de Deus ele começou de forma humilde e despretensiosa. Lembre-se, irmãos, a igreja, a gente do reino de Deus, começou pequena, começou fraca. A semente aqui de mostarda, ela é um símbolo daquilo que é pequeno e insignificante. Como diz o texto, é a menor das hortaliças, né? É a menor semente entre a semente de hortaliças. Se nós olharmos aí, ela já foi usada lá em Lucas para representar a fé, né, que é pequena e fraca. E aí, irmãos, nós temos que lembrar que o reino de Deus ele começou pequeno. O reino de Deus ele começou com um bebê, deitado numa manjedoura. Jesus nascendo de uma família pobre, nascendo numa cidade pobre, crescendo como um filho de um carpinteiro pobre. Como diz o profeta, não tinha onde reclinar sua cabeça. Aqueles que ele escolheu, apóstolos, eram homens iletrados. Cristo ele foi entregue na mão de homens, preso, torturado, crucificado, entre dois criminosos. Os discípulos dele abandonaram naquele momento. A mensagem da cruz, além de ser escândalo para os judeus, era loucura para os gentios. A igreja ela começou humilde, pequena. Porém, os resultados
começaram a se desenvolver a partir desse pequeno começo. Alguns provérbios vão dizer, né, irmãos? Provérbios humanos, que grandes rios surgem de pequenas nascentes, carvalhos fortes crescem de pequenas nozes. Aqui é da mesma forma o reino de Deus. A parábola do grão de mostarda é uma história que contrasta entre o começo pequeno e um desfecho surpreendente. Entre o que era oculto ontem e o é revelado hoje. O reino de Deus é como essa semente. Na época, no começo, o tamanho parecia insignificante. Talvez hoje pareça também insignificante, mas de modo algum. Isso indica como ele ficará. Porque o texto é claro em dizer que ele se tornará grandioso, da mesma forma que o reino de Deus se tornará. Aquilo que o reino de Deus talvez represente hoje para mim e para você, que nós pensássemos que poderia ser maior, ele não chegou nem no seu ápice, porque a consumação do reino de Deus vai abranger todo o universo. O reino de Deus ele será completo e por inteiro. Aquela igreja que iniciou-se lá em Pentecostes depois da ascensão de Cristo, que foi ganhando pessoas exponencialmente, que através da mensagem do Evangelho foi arrebatando corações que eram duros foram quebrados, doutores e analfabetos foram chamados pela palavra. A igreja naquela época começou a se expandir. E se expandiu pela Ásia, pela África, pela Europa. O Império Romano, irmãos, com a força que eles tinham, com o poder bélico que eles tinham, não conseguiram deter o crescimento da igreja. As fogueiras daquele povo, dos romanos, não puderam destruir o entusiasmo daqueles cristãos. Prisões, fornalhas, perseguições, tudo isso, mas eles preferiam morrer do que blasfemar, do que apostatar. Eles preferiam martírio do que apostasia. Aquela igreja que começou pequena, com Jesus pobre, humilde, de uma família pobre, ainda continua crescendo, irmãos, em todo o mundo. Desde o seu primeiro dia, desde a instituição, como diz João Batista, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando Jesus diz, arrependei-vos, pois já chegou o reino dos céus, ele é o reino dos céus. Como diz a profecia de Daniel, capítulo 2, que o reino dele é como uma pedra que quebraria reinos e se instalaria até a consumação. A igreja ela continua crescendo em todo o mundo, de todos os continentes. Existem pessoas que estão confessando a Cristo e vão se juntando a essa família, a esse imenso rebanho, a essa incontável hoste de santos. Esse reino de Deus, ele será consumado nos séculos dos séculos. Quando ele diz as aves se aninham, né, se nós formos analisar aqui o texto de acordo com o contexto mesmo, né, ele está usando as passagens do Velho Testamento, como no livro de Daniel, como no livro de Ezequiel, onde aves elas são frequentemente usadas como símbolo de nações. Então, percebe, irmãos, depois de 40 anos da morte e ressurreição de Cristo, o Evangelho ele já tinha chegado em todos os centros do mundo romano. 40 anos, irmãos. Então aquilo que começou humilde, pequeno, depois de 40 anos da sua morte e ressurreição, já tinha alcançado todos os centros do mundo. Como diz a palavra, aquela era a plenitude do tempo. Aquele era o momento do Evangelho ser instalado. E desde aquele tempo até hoje, continua se expandindo, irmãos. Desde aquele tempo até hoje, continua ganhando pessoas. Desde aquele tempo até hoje, continua alcançando nações e nações, até a consumação, quando ele virá.
Não é verdade? Glória a Deus por isso. E é isso que fala, né, a parábola da mostarda, né? Do grão de mostarda. É justamente sobre isso que está falando. Sobre o crescimento do reino de Deus que começou humilde, pequeno, mas ele está crescendo e continuará até a consumação dos séculos. Amém? E aí tem a parábola do fermento, né? A parábola do fermento ela está contada aí nos versículos 33, 34 e 35. Que é a influência invisível do reino de Deus. Porque até então nós falamos da parábola do semeador, da parábola do joio e do trigo e da parábola da mostarda. E tudo isso mostrando a igreja visível, o crescimento visível do reino de Deus. Porém, agora nós temos a parábola do fermento, que é a influência interior e invisível do reino de Deus. Se a parábola da semente de mostarda se refere à expansão externa do reino, a parábola do fermento remete à influência secreta, interna do reino de Deus. E o interessante, irmãos, que aqui o fermento, diferente de outras passagens, ele não é usado no sentido negativo. Né? Porque muitas das vezes Cristo vai falar com os discípulos, olha, cuidado com o fermento, que leveda toda a massa, né? E coloca a perder. Não, aqui o fermento, ele fala sobre a influência rápida, silenciosa, eficaz do reino de Deus. Uma vez que a obra da graça ela se iniciou em um coração, ela jamais vai permanecer quieta. Uma vez que a obra da graça ela se iniciou em um coração, pouco a pouco ela vai influenciar a consciência. Pouco a pouco ela vai influenciar as afeições, a mente, a vontade. Pouco a pouco ela vai influenciando até que o homem ele seja totalmente afetado pelo poder, pela transformação completa que essa graça nos traz. É sobre isso que a parábola do fermento está dizendo. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. É isso que ele está dizendo. O reino de Deus ele vai entrando e vai transformando, de pouco a pouco, influenciando as afeições, a mente, a vontade, até que nós, que somos filhos do Rei, que somos filhos de Deus, somos afetados pelo seu poder. E em nós é ocorrido uma transformação pela graça do seu Evangelho, do seu Reino. E foi por essa influência, irmãos, foi por essa influência do Evangelho, que hoje nós temos vitórias de grandes causas sociais que foram promovidas. Libertações de escravos, valorização de crianças e de mulheres, amparo de idosos, alívio à pobreza, valorização do conhecimento de ciência, de artes, promoção de conhecimento, de crescimento econômico, social. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, irmãos, o Evangelho ele não é alienação de homens. Não. Pelo contrário, o Evangelho ele é agente de transformação de pessoas. Como diz William Barclay, se a gente for analisar esse texto em paralelo com o que Lucas diz a respeito dessa mesma parábola, nós aprendemos algumas lições, como o reino de Deus começa de forma pequena, como a menor das sementes. O reino de Deus trabalha sem ser visto, de modo silencioso, como o fermento que age na massa. O reino de Deus trabalha de dentro para fora, pois a massa não pode crescer, a não ser que o fermento nela opere crescimento. Perceba isso, irmãos. O reino de Deus ele vem de dentro para fora. Eu não faço parte do reino de Deus porque eu quero ser, não. Eu faço parte do reino de Deus porque o próprio Deus me escolheu para fazer parte desse reino. Ele vem de dentro para fora. A massa ela não cresce para colocar o fermento, não. Ela cresce porque nela contém o fermento. O reino de Deus, ele vem de dentro para fora. A massa ela não tem o poder de mudar a si mesmo. E tão pouco nós temos. Já percebeu isso, irmãos? A nossa mudança ela vem de Deus. A nossa transformação de caráter vem de Deus. Aquilo que nós somos e que nós vamos ser vem do próprio Deus.
Isso que quer dizer a palavra do fermento. Que da mesma forma que o reino de Deus ele cresce exponencialmente, visível, como a parábola do joio e do trigo, da mostarda, ele também cresce internamente. E é nesse crescimento interno que nós vamos ver a diferença entre o trigo e o joio. Porque só é transformado quem tem o fermento de Deus. Nesse contexto aqui, esse fermento se diz sobre o crescimento exponencial interno do reino de Deus. Mostrando que nós, como massa, não temos poder de mudar a nós mesmos, a não ser pelo fermento da palavra, pelo fermento desse evangelho verdadeiro. Este contexto, o fermento fala sobre isso. Nos versículos 34 e 35, vai falar que Jesus falou sobre parábolas, né? Graças a Deus. Salmo 78, 2, para que se cumprisse o que o profeta diz: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E a respeito disso, glória a Deus por isso. Tudo Jesus explicou por parábolas, né? Marcos vai dizer também no seu capítulo 4. E aí, irmãos, como nós vimos aqui, Isaías capítulo 55, versículo 1, né, nós já vimos esse texto, né, que ele vai falar sobre a parábola do tesouro escondido, no versículo 44. A parábola do tesouro escondido também é muito conhecida, irmãos. Muito conhecida, muito pregada. Essa parábola do versículo 44, ela revela o valor incomparável do reino de Deus. Que o reino de Deus ele vale o maior investimento. Né? Aqui o texto vai falar que a pessoa ela abre mão de tudo para tomar posse do reino. Esse reino ele vale mais do que todos os tesouros, porque esse tesouro que é o reino é o tesouro genuíno. É o tesouro por excelência, não é um tesouro corruptível. É claro que nós sabemos e entendemos que o dinheiro não compra a salvação. Ele é dom gratuito de Deus, como eu disse aqui, Isaías 55:1. Claro. Mas aqui Cristo está comparando ao tesouro, né? Ele está comparando ao tesouro aqui, porque quando a gente encontra isso, cabe a nós abandonar tudo aquilo que nos desvencilha desse tesouro e segui-lo e buscá-lo. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Perceba, ele escondeu o tesouro no terreno, vendeu o que tinha e foi para aquele terreno, ficar com o tesouro. Ele não vendeu o tesouro. Não tem como vender o reino dos céus, não tem como comprar o reino dos céus. Tem como você abandonar tudo e ir para o reino dos céus. Porque o reino dos céus é o único e verdadeiro tesouro genuíno. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque mostra a grandiosidade do nosso Deus. Mostra que a graça vem de Deus. Mostra que não existe esforço humano que possa conquistar o tesouro dos céus. Mas existe, irmãos, aquele que entende o verdadeiro valor do tesouro. Aquele que compreende pelo próprio Deus, pela própria palavra de Deus e nega a si mesmo, nega o mundo e vai para esse tesouro. Vai viver esse tesouro. Esse é interessante, irmãos. Da mesma forma, vem a parábola da pérola, versículo 45 e 46. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mais uma vez, né? Nós sabemos que o reino de Deus não é comprado, mas ele está aqui fazendo uma analogia de que a pessoa vende o que tem para ir em favor do reino dos céus. E aqui ele está usando, irmãos,
como eu posso dizer, fenômenos que são daquele contexto. Na época existiam pérolas do Golfo Pérsico, do Oceano Índico, que tinham um valor fabuloso. Muito além do poder aquisitivo de uma pessoa comum. Nós temos que entender isso aqui. Somente os ricos poderiam adquirir essas pérolas. E essa parábola ela tem o mesmo significado da parábola anterior. O reino dos céus ele é mais valioso do que as melhores pérolas, do que os mais ricos tesouros. Investir no reino dos céus é fazer o melhor, é fazer o que é sábio, é fazer o que é duradouro, o que é infinito, eterno. É o melhor investimento. É um investimento com consequências eternas, visto que esse tesouro ele não é corruptível, como eu disse aqui. Glória a Deus por isso. Né? E aí no finalzinho vai falar sobre a parábola da rede e a parábola do pai de família. Versículos 47 e 50, a parábola da rede, né? Dos bons e dos maus peixes, outros textos vão dizer assim, e outra do mestre que é um pai de família. E essa parábola da rede, mais uma vez, ela parece aquela parábola do joio e do trigo, que vai revelar que a igreja visível é formada de pessoas convertidas e não convertidas, peixes bons e peixes ruins. E que na hora dessa rede arrastar, ela arrasta todos. Ela arrasta porque nós não temos o conhecimento. A igreja visível, nós vemos somente o externo. Então muitos vêm dizendo crer no evangelho, mas não crendo, e outros são verdadeiros. Mas somente na consumação dos séculos é que os maus serão separados dos justos e lançados na fornalha. É isso que o texto diz. Ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. E lançarão os maus na fornalha ardente. E ali haverá grande lamento e ranger de dentes. É semelhante à parábola do joio e do trigo. E aí, ele vai falar da parábola do pai de família. Não é? A parábola do pai de família vai falar, então perguntou-lhe Jesus, entendeu todas essas parábolas? E eles responderam, sim, Senhor. Ele disse, portanto, todo mestre da lei bem esclarecido quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que ele está dizendo aqui? Aqui ele está falando sobre o ensino dele. O ensino do reino dele. Os ensinos de Jesus, eles precisam ser entendidos de maneira verdadeira. Aquelas pessoas que meditam na palavra, aquelas pessoas que são versadas no reino dos céus, aquelas pessoas que procuram viver a verdade do evangelho, são como um pai de família. São como um pai de família que tiram de seu depósito coisas novas e coisas velhas. Aqui Jesus, irmãos, ele está fazendo uma aplicação das parábolas. Ele está fazendo uma aplicação da sua pregação. Ele está fazendo uma aplicação de seu sermão, dizendo, olha, se você entendeu tudo isso aqui, se você está entendendo o que eu estou falando, se você está bem esclarecido contra o reino dos céus, de acordo com essas parábolas que eu te disse, vocês saberão tirar coisas novas e coisas velhas. Vocês saberão explicar, vocês saberão aplicar, vocês saberão enviar uma carta ao seu destino, como se fosse o evangelho ao seu destinatário. Mostrando a importância de sabermos e sermos versados na palavra de Deus, de crescermos na graça e no conhecimento. A pergunta dele é enfática. Vocês entenderam essas parábolas? E eles disseram sim. Ele falou, portanto, todo mestre bem esclarecido quanto ao reino dos céus é semelhante ao pai de família. Perceba, todos que entendem de verdade o reino dos céus, o que eu expliquei aqui agora, a igreja visível, a igreja invisível, eles são como um pai de família que sabe tirar coisas novas e coisas velhas, que sabe pregar, que sabe aplicar a palavra. É isso que ele está dizendo aqui. Glória a Deus por isso, né? Essa é a importância, irmãos, para nós, de aplicarmos a palavra de maneira correta, de sermos como mestres da lei, que sabemos a respeito do reino de Deus, que vivemos a respeito do reino de Deus, não como joio,
não como peixe mau, não como massa sem fermento, como diz aqui neste contexto, mas como pais de família, como os mestres da lei que somos versados no reino dos céus. E aí ele termina, irmãos, esse capítulo 13, falando do perigo da incredulidade, do perigo daqueles que dizem que creem, mas não creem, que são dos versículos 53 ao 58. Vamos falar rapidamente disso aqui e estaremos finalizando, né, esse capítulo. E ele vai dizer aqui, versículo 53, aos irmãos que querem acompanhar, né, nós lemos somente até os versículos 52, correto? Agora vamos para o versículo 53, que vai dizer assim: havendo ele terminado de contar essas parábolas, retirou-se dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que essas pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e o nome de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhe afirmou: não há profeta sem honra, e a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Aqui ele mostra, irmãos, o perigo da incredulidade. O perigo, irmãos, da falsa fé. Né? O perigo da falsa credulidade. Eu posso dizer assim. Da incredulidade ou da falsa credulidade. Ele está falando aqui do próprio local, de onde ele vivia. Ele está falando aqui de Nazaré. Do local que ele foi criado, irmãos. Nós temos que lembrar disso. Ele nasceu em Belém, ficou um tempo no Egito e fugiu para Nazaré quando Herodes morreu. Né? José, orientado pelo anjo, nós já vimos isso aqui, né, nos estudos de Mateus, ele foi orientado para que ele fosse para Nazaré. Nazaré foi a cidade que mais conviveu com Jesus. Ele passou sua infância, sua juventude. Ali ele foi carpinteiro. Dali ele saiu para o seu ministério público. Mas aquela cidade não reconheceu Jesus como Messias. Pela sua incredulidade, eles expulsaram Jesus. E aí Jesus mostra que aquilo ali é indesculpável. A incredulidade é indesculpável. Naquele momento, irmão, Jesus já tinha se manifestado plenamente. Já tinha feito os milagres, né, em Cafarnaum, que fica a 30 quilômetros somente de Nazaré. E eles mesmos entendem, eles mesmos vão dizer aqui no texto: quem é este que é dado tanto poder? Eles reconhecem, mas não têm fé. Incrédulos. Aquele povo se tornou incrédulo por causa da origem. Eles viam Jesus apenas como um carpinteiro, como filho de Maria. Né? Esse texto aqui nós já falamos sobre ele algumas vezes, sobre os irmãos de Cristo, né? Visto que Maria tinha um casamento com José, né? E nada mais comum do que ter um relacionamento normal com seu marido, que vai falar sobre os irmãos de Jesus, sobre as filhas, né, de Maria, sobre os filhos de Maria. E eles não reconheciam Jesus como Messias, mas sim simplesmente como filho do carpinteiro. Além do que Jesus não tinha estudado em escolas rabínicas, né? Para eles não tinha possibilidade de Jesus ter um conhecimento, de ser o Messias. Porque a espera do Messias que eles tinham é de um rei, de um libertador, de um líder político, religioso e econômico. Eles não criam nesse Cristo. E Jesus vai dizer, olha, um profeta não tem honra na sua própria terra. Claro que aqui ele não está dizendo que ele é profeta. Ele está citando que os seus próprios irmãos não creram nele.
A sua própria cidade não creu nele. Os líderes religiosos daquele lugar não criam nele. A familiaridade daquele povo com Jesus, aquele menino que viveu naquele lugar até a ida para o seu ministério, ao invés de gerar fé, produziu foi preconceito, incredulidade. E isso é um perigo, irmãos. O texto vai dizer que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles e não realizou milagres ali. Ao invés disso, desceu às cidades. Não realizou muitos milagres pela falta de fé. Enfermos que não foram curados, pecadores que deixaram de ser perdoados pela incredulidade. E aqui, irmãos, perceba, o texto vai mostrar que eles ficaram admirados, mas não creram. Eu já disse isso aqui. A fé é diferente de credulidade. Jesus fez tantas coisas ali, mas eles não creram. Eles admiraram a sabedoria, admiraram o poder, mas rejeitavam a mensagem de Cristo. Eles admiraram tudo o que Cristo fazia, mas não queriam aquilo que Cristo estava pregando. Eles queriam o Cristo das bênçãos, mas não queriam o Cristo da verdade. Tem alguma familiaridade com isso, irmãos, hoje? Tem alguma semelhança com o que nós vivemos? As pessoas querem as bênçãos de Cristo, mas não o Cristo das bênçãos. As pessoas querem a cura da doença, mas não aquele quem cura. Ela quer a prosperidade, mas não aquele que torna elas prósperas. Elas querem os milagres, as dádivas, as bênçãos, mas não Deus que está por trás disso. Elas não querem obediência, elas não querem reverência, elas não querem viver em santidade para esse Deus. E este é um perigo. Porque Jesus Cristo abandonou aquele lugar e não fez muitos milagres ali. Na ausência da fé, Jesus não fez as obras poderosas ali. Porque, irmãos, percebam, como ele disse, a Corazim e a Betsaida, ele não depende de mim e de você para fazer milagre, irmãos. Não. Mas o sinal da graça de Cristo vem pela fé. E a fé não é somente credulidade, é obediência, é temor, é o entendimento da sua palavra e a regeneração. E o milagre em uma pessoa não regenerada vai causar nela mais culpa, agravar a culpa do homem, endurecer o coração dele. Muitas pessoas desejam bênção, 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 e quando são abençoadas, elas esquecem do Deus da bênção, só mostrando nelas mais culpa. Só mostrando nela a indesculpabilidade, como diz Paulo em Romanos. São indesculpáveis, porque a glória de Deus ela se revela em tudo, inclusive da natureza. A incredulidade, meu irmão e minha irmã, é a mais tola inconsequência do pecado. Porque a incredulidade ela leva as pessoas a recusarem a evidência de Cristo, a fechar os olhos para o mais límpido testemunho da palavra e leva elas a crerem em mentiras enganosas. A incredulidade, irmãos, é o maior pecado e o pecado mais comum do mundo. Milhões de pessoas até hoje são culpadas desse pecado por todos os lados. Este é o perigo da incredulidade. Neste contexto, Jesus está retratando do seu próprio povo, da sua própria família. Mas hoje, até hoje, nós temos esse perigo. Nós possamos viver fielmente na palavra de Deus. Não somente de admirar, não somente de querer as dádivas das bênçãos, como muitos o seguiam naquele momento, mas de viver de maneira crédula, de maneira certeira, de maneira fundamentada na palavra de Deus, sendo pai de família, como diz a parábola, versados no reino dos céus, entendendo a igreja visível e a igreja invisível, desviando da aparência do mal, crendo no evangelho salvífico de Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos, né?
Espero que os irmãos tenham entendido. Nós passamos bem rápido aí, mas as parábolas elas têm um sentido quase que comum, né, a respeito do reino dos céus. Então eu creio que os irmãos entenderam aí. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então para finalizar o nosso estudo de hoje. Eu quero agradecer a todos que se fizeram presentes conosco. Muito obrigado. Esse estudo ele vai estar reprisando aqui logo mais. No Ministério também o Caminho, no Caminho Comunidade Cristã, lá no YouTube. Nós vamos ter lá também a postagem desse estudo, logo mais. E temos a sequência desde o início, desde o período interbíblico. Você que deseja participar, sinta-se à vontade para lá no YouTube e assistir novamente. Lembrando, irmãos, a Igreja O Caminho, ela tem uma página no Instagram, @ocaminho.comunidadecristã, @ocaminho.comunidadecristã, mudou, então é @ocaminho.comunidadecristã. E o YouTube, você vai lá e coloca O Caminho Comunidade Cristã, e você vai encontrar lá os nossos meios de comunicação. Amém? Desde já eu quero agradecer a todos vocês, convido vocês a orar, e desejo uma ótima semana a todos, até a próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos que estão ouvindo agora, que irão ouvir posteriormente, para a glória de Deus. Deus abençoe. Vamos orar e logo após um hino para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, misericordioso, Pai, queremos te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, por cada palavra aqui entoada, por cada palavra aqui ministrada através do Teu Espírito, não pelo servo falho e pecador que está aqui, mas pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Obrigado por nos instruir na Tua verdade. Que a Tua palavra venha encontrar em nossos corações terreno fértil. Que nós venhamos ser, Pai, trigos na Tua lavoura. Que nós venhamos, Pai, crescer juntamente como o Teu Evangelho, como o grão de mostarda. Que nós venhamos entender o valioso tesouro do Teu reino, como a parábola da pérola. Obrigado, Pai, por tudo isso que nós aprendemos aqui hoje. Que nossa fé venha estar pautada em Ti. Que nós não possamos ser somente crédulos, mas que nós possamos ter fé. Obediência, temor à Tua palavra, vivência, frutos do Espírito Santo. Para que nós possamos ser trigos na Tua mão, no Teu celeiro. Para que nós possamos ter o terreno fértil, como eu já disse. Para que a nossa vida venha ser exemplo de Cristo. Para que a nossa vida venha ser palco da glória do Teu reino. Eu não sei a necessidade de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo agora. Mas o Senhor conhece. Abra o coração, abre os olhos. Mostre e revele a Ti a Tua verdade. Pelo Teu Filho amado Jesus é o que eu Te peço e Te agradeço. Nos dê uma semana abençoada debaixo das Tuas mãos potentes. Livra-nos, Pai, do nosso coração enganoso. De tudo que não provém de Ti. Dos falsos evangelhos. Dos homens enganosos. De nós mesmos. Tira as escamas dos nossos olhos. A trave dos nossos olhos. Pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém e amém.